gravado, e ele falou, nossa, como eles conseguem fazer isso, né? Bom, esse vídeo passou para várias pessoas, principalmente o pessoal do setor, mas depois também para o público em geral. E eu estou aqui com pessoas brilhantes. Quem vai moderar o painel é a Fernanda Magalhães. E eu olhando para o currículo da Fernanda e conversando com ela, pensei justamente isso, como é que ela consegue, né? Mãe da Júlia, do Luca, e você olha o currículo, você fala, ela tem assim, acho que uns 48 horas por dia, não é possível, né? Que inveja. Bom, a Fernanda ela é sócia do Casar Leonardo, na área de Direito de Marketing e Entretenimento. Fez parte do comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Trabalhou na Mars, e aqui eu pedi para ela me traduzir um pouco essa função dela aqui. Não tem muita tradução, então ela foi Marketing Properties Associate General Counsel, Global Foods, Drinks and Symbol Science, Marketing Properties Manager and Regional Trademark Council Americas. Fiquei treinando isso assim e parece que saiu, né? Trabalhou na Cotin Corporation, Senior Trademark Paralegal. Passou por escritórios de porte, como o que ela está atualmente, sempre. Montauri, Pimenta e Machado, foi advogada sênior. E aquelas coisas. Ela tem o American Bar também, trabalhou por um tempo no Aaron Fox, em Washington, na Daneman, escritório pequeno também, começando lá. E a educação é muito boa, né? Franklin Pierce Law Center, e formada em bacharel na PUC. E na Franklin ela tem o LLM dela em IP. E é membra de todas as associações. Deve ter uma Ghost Fernanda aí fazendo outras coisas. Mas, brincadeiras à parte, o assunto aqui é sério, nos atinge. E eu trouxe aqui pessoas brilhantes com a ajuda do pessoal da coordenação, que trabalha conosco aí na ASP. A gente se reúne toda semana, é importante falar isso, e a gente tenta trazer para vocês assuntos e pessoas maravilhosas. Fernanda, passo a palavra para você. Obrigada, Maurício. Depois de ficar com a minha rosácea e vermelhidão aflorada depois dessa apresentação, primeiro, obrigada pela ASP pelo convite, obrigada a você por ter montado, Maurício, esse painel. Eu acho que a riqueza do que a gente vai discutir aqui está exatamente em trazer um olhar de negócio para nós, operadores de direito. Acho que a experiência que o Maurício dividiu do meu passado passa muito por isso. Eu passei quase 15 anos em empresas, onde o papel interno é exatamente esse, de ser um parceiro de negócio interno e conseguir entender o negócio do cliente na ponta e como que a propriedade intelectual podia ser essa ferramenta de proteção e de construção de alguma coisa duradoura. Então, eu vou apresentar também os nossos apresentadores, com muita honra que a gente divide esse conteúdo. Como são pessoas, de novo, do ramo digital, eu vou fazer uma introdução pequena sobre o conteúdo digital e as ramificações jurídicas disso. Mas vou começar apresentando a Helena Sordilli, que é mestre em comunicação pela Unip, graduada em design gráfico pela FAP e pós-graduada em design gráfico em Belas Artes em São Paulo, na Escola de Belas Artes, professora universitária de graduação e pós-graduação há mais de 18 anos em universidades como a AMB, Morumbi e Senac, especialista em User Experience, fundou a agência digital Carranco Design no ano de 2000. Ela atualmente leciona cursos livres e formações em marketing digital na SPM para empreendedores e in company, né, treinamento interno, produtora de conteúdo no segmento família, entretenimento há mais de 10 anos e desenvolve projetos especiais para diversas marcas como Netflix, Ford, Crayola, Faber-Castell, IP, Johnson & Johnson, Laboratórios Axê, Nescau, Zeiss, entre outros. E o Alex Monteiro, que tem uma formação de advogado, então vai poder dividir com a gente o olhar de quem transita da advocacia para o negócio. É professor e empreendedor, se profissionalizou como ator em 98 e em 2000 tornou-se sócio da Efeitos e Eventos, desenvolvendo diversos eventos culturais em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, além de eventos corporativos. E aí, em 2015, criou a Non-Stop, que é um projeto para agenciar a carreira de artistas,
principalmente aqueles que emergiam nas redes sociais, e acho que é aí o ponto da nossa interseção. Atualmente representando nomes muito conhecidos, tenho certeza de todos, como Whindersson Nunes, Carlinhos Maia, Tiro Lipa, Dani Russo, GK, entre outros. Além da agência é sócio da Ingresso Digital, Sem Parar Produções e Ensinaça Cursos. Então, vocês veem pelo perfil dos nossos palestrantes, que são pessoas extremamente ligadas e plugadas ao negócio digital e ao conteúdo digital. Então, como eu tinha... desculpa. Eu acho que isso é importante na relevância que a gente vai discutir. Eu sou membro da terceira Câmara do Conselho de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, e talvez por coincidência ou não, mas a terceira Câmara, que é no Rio, tem um foco grande nas publicidades digitais. A gente, quase toda a sessão, hoje está acontecendo uma, infelizmente não pude estar lá, mas basicamente em todas as sessões, em todos os encontros da Câmara, a gente avalia casos de publicidade digital, de influenciadores ou não. Então é um tema, enfim, que eu tento me aprofundar o quanto eu posso. E aí a gente vai começar falando, na verdade, dessa diferença desse mundo analógico. Desculpa, estou tendo um problema aqui com o clique, mas foi. A publicidade, qual é a grande diferença da publicidade digital? Na minha visão, entre a publicidade analógica, vamos chamar assim, tradicional e digital, acho que a grande diferença está simplesmente na velocidade e na ambiguidade que isso traz para os negócios. É um processo altamente ágil, altamente impactante. Quando uma marca cria um conteúdo digital, quando se cria um conteúdo digital, você pode ter sucesso muito rapidamente e o dano pode ser da mesma forma muito rápido e muito impactante. Então, acho que, de forma geral, a minha visão é exatamente no sentido do impacto e da velocidade que as mídias sociais, enfim, que a publicidade digital como um todo pode ter. Se na publicidade analógica a gente fazia endorsement, product placement, como se diz, merchandising, né? Dessa forma, que era muito fácil para o consumidor entender que a Ana Maria Braga estava ali, de fato, anunciando, por exemplo, os produtos no programa dela, era um segmento diferente. Se você estiver assistindo o programa, você entende que ela sai de um pedaço do estúdio e entra nesse palco, por exemplo, do Mr. Músculo, e fica muito claro para o consumidor. No cenário atual, é muito mais difícil para esse consumidor entender que ele está sendo influenciado, daí a palavra influenciador digital, mas é muito mais difícil você, de novo, na velocidade de informação que a gente está exposto e na forma como é feita essa publicidade, se dar conta desse conteúdo comercial e, enfim, filtrar possivelmente julgamentos sobre o que está te sendo dito e o que está sendo afirmado por uma marca ou por um influenciador. Esse caso é um caso da Bruna Marquezine, que eu vou chegar no slide à frente, que foi parar no CONAR. Ela faz afirmações ali que são muito do gosto dela, o que ela achou da pele dela, mas claramente uma publicidade que não estava identificada como tal. A mesma coisa que a Helena Bordon, que foi fazer uma visita à fábrica de relógios e posta ali como se aquilo fosse uma atividade do dia a dia dela, porque esse é o conteúdo digital, esse é o conteúdo que se cria digitalmente, do ponto de vista de influenciar, mas também sem aplicação de qualquer identificação publicitária. Então, de novo, só entrando no juridiquês um pouquinho, por que a necessidade disso? É um princípio que está no Código de Defesa do Consumidor há muito tempo, é um princípio do Código de Autorregulamentação Publicitária, aqui era o Código e ali era o Direito do Consumidor, mas é basicamente a obrigação de se identificar ao consumidor, de que se aponte ao consumidor que trata-se de publicidade. Ela tem que estar altamente identificável, ela não pode ser subjetiva e faltar, enfim, identificação desse conteúdo comercial. Então, esses casos, só algumas estatísticas, a cada ano o CONAR percebe mais e mais denúncias ou reclamações de consumidores com relação à publicidade digital e com relação a essa publicidade velada. Esses são números de 2018, dos 324 casos avaliados pelo CONAR no passado. A gente tem aqui essa quebra da indústria, né, tipo de ação, tipo de publicidade. Isso está disponível no site do CONAR, tem
uma página lá sobre estatísticas de todos os anos, acho que vai até 2002, se não me engano. Os tipos de questionamento, e aí como a gente vê aqui na parte vermelha embaixo, que é a apresentação verdadeira, que seria isso, seria uma das categorias do CONAR, que o anúncio não está sendo apresentado de forma verdadeira, que também cresce exponencialmente. E por último aqui a partição do ponto de vista do consumidor, o que mais lhe incomoda. Claro que no CONAR a gente também tem disputa entre empresas, e aí talvez a partição, né, a porcentagem de reclamação seja de outra forma, mas para o consumidor ele vê no CONAR a necessidade de apontar exatamente essas dúvidas e esses questionamentos, e as pessoas são é muito simples como consumidor acionar o CONAR, fazer sua colocação, e de novo, a gente vê muitos e muitos casos desse tipo no CONAR. Aqui só para destacar de novo a importância da mídia digital no próprio CONAR, ela já supera basicamente todas as outras mídias, e ali como a gente pode ver ainda partindo dentro da internet, o que é rede social, o que enfim, os outros assuntos, mas só para ilustrar. E aí eu vou passar 2 ou 3 casos que acho que são relevantes para a nossa discussão aqui. A indústria, obviamente, regulada da bebida alcoólica, que é uma indústria de farmacêutica, todas essas indústrias são altamente, têm muita visibilidade no CONAR, elas também se valem, obviamente, da publicidade digital, e o que a gente, de novo, vê no Conselho é que, numa primeira onda, as marcas se utilizaram dos influenciadores para burlar, talvez, regulamentações ou formas de regulamentação propostas ou impostas na mídia tradicional, na mídia analógica. Então, por exemplo, no caso da cerveja aqui, a reclamação, e foi a decisão do CONAR nesse sentido, de que faltavam os avisos, beber moderadamente, que o contexto não era apropriado, enfim, que não estava claro que aquele post era uma publicidade, e por isso ela seria indevida e deveria ser retirada. No caso... na casa da Bruna Marquezine, como eu tinha indicado, foi uma reclamação conjunta sobre 2 ativações dela, uma para a Fiat e aquela da Eudora que a gente viu. E depois da reclamação, ela repostou com o publi quase imediatamente a indicação de que era publicidade, de que não era simplesmente uma foto da vida dela cotidiana. Esse também é um outro caso interessante, eu participei desse julgamento. A Mirella Santos, que é uma influenciadora, tem uma filhinha pequena que desde que nasceu também virou, enfim, uma mini celebridade, uma pessoa seguida por milhões de pessoas, e ela fez um post. Eu não consegui mais resgatar o post, não sei se foi retirado ou simplesmente se perdeu no Instagram, eu realmente não consegui resgatar o texto, mas basicamente falava que ela aprovava aquele medicamento e tinha um texto muito bem estruturado, assim, se via que não era um post, eu diria, não genuíno, mas espontâneo, exatamente, que ela não poderia ter escrito, mas não era tão espontâneo assim, tinha um quê de profissionalismo ali. Isso foi trazido ao CONAR, e, de novo, na linha da regulamentação, o enredo do post era muito comercial, e, de novo, não haviam as indicações exigidas pela Anvisa, por exemplo, quanto ao uso do medicamento, enfim, todas as regulamentações necessárias, e o CONAR entendeu exatamente assim, de que não é porque é uma mídia não tradicional ou eventualmente não regulada que as empresas podem se valer daquilo, que você tem uma terceira pessoa falando pela sua marca, que aquilo se torna diferente de qualquer forma. Eu acho que esse é o ponto que eu queria alinhavar. Eu acho que o direito da publicidade vale muito mais ainda para o direito digital, para a mídia digital, talvez por aquele ponto que eu falei, pela publicidade, pela velocidade, pela incongruência, pelo dinamismo da questão. E aí eu vou só finalizar mostrando, enfim, uma questão americana. A Kim Kardashian, que tenho certeza que, se não todos, muitos conhecem, fez na época da segunda gravidez, se não me engano dela, esse post sobre esse produto, dizendo que esse produto tinha ajudado ela enfim, a não ter mais enjoos. Essa foi uma questão que foi muito publicitada por ela mesma, de que ela tinha muitos enjoos, e até por isso razões, enfim, biológicas para não gerar o segundo e terceiro filho dela, enfim. E esse
post especificamente, ela já tinha feito vários posts que tinham chamado a atenção por outras razões, mas que não tinham tido a mão pesada do FTC, do FDA americano, mas eles se uniram numa ação e realmente foram em cima dessa empresa. Esse caso específico gerou a publicação pelo FTC dos guidelines sobre esse tipo de endorsement enfim, até ações mais agressivas do FTC, indo tanto para cerca de 15 influenciadores maiores nos Estados Unidos e mandando carta para essas pessoas oficiais, como se fossem intimações, pedindo informações sobre para quem eles trabalhavam, que empresas seriam essas, e aí, a partir dali, mandaram cartas também para essas empresas por trás desses 15 influenciadores. Tem só um caso onde realmente teve uma punição forte ao influenciador, uma questão de gambling na internet. Ele tinha, o influenciador anunciava valorizando essa plataforma de gambling, só que não fazia o disclosure, né, informando que ele era sócio dessa mesma plataforma. Ou seja, é um pouco dessa ética, né, publicitária que eu acho que a gente tem que se perguntar aos nossos clientes e se perguntar mesmo onde você está querendo chegar, o que tem por trás disso aqui, para eu te dar uma avaliação de risco, do risco que você está. Não adianta só ver a publicidade, eu tenho que te fazer pergunta de negócio, eu tenho que chegar no centro da tua questão. Isso mudou muito o cenário para os nossos clientes, né, corporativos, que a partir dessas punições aqui do FTC 2016 começaram a ter cuidado na contratação de influenciadores e formalizar um pouquinho mais a liberdade que esses influenciadores tinham. Eu vou passar a palavra para os nossos membros aqui da mesa, exatamente deixando essa provocação, porque eu acho que eles têm muito a acrescentar do ponto de vista deles, como lidar também com empresas que ainda têm talvez o olhar de mas aqui pode, aqui eu não preciso botar publi, cria um conteúdo para mim que não tem cara de comercial. Esse é um enorme desafio para quem cria conteúdo, e eu queria, enfim, passar a palavra para que eles pudessem dividir isso com a gente. Obrigada, Helena. Bom dia. Primeiro quero agradecer ao convite do Maurício, ao Fernando, ao Alex pela divisão dessa mesa. Como vocês viram na apresentação da Fernanda, eu sou professora, então eu falo um pouquinho demais, peço que vocês me avisem se eu estiver ultrapassando a minha apresentação. Quem sou eu, vocês já viram. Eu tenho essas 4 frentes aí de trabalho, minha produtora. Pela produtora eu sou diretora da ABRAD, que é a Associação Brasileira das Agências Digitais. Eu tenho um projeto de curadoria de conteúdo que chama Market Brief, sai toda segunda-feira uma newsletter sobre conteúdo de marketing digital. Até tem bastante conteúdo sobre influenciadores. Sodili.com é minha consultoria, com a minha irmã, que também é do digital. E o lado fã da vida, que é o blog e as coisas que eu faço, que eu brinco que é o meu lado B. Mas eu sou old school, né? Eu comecei quando não era nem chamada de influenciador, né? Eu era blogueira mesmo, e não tenho vergonha de dizer que eu era blogueira. Hoje em dia é meio pejorativo, mas eu era mesmo. E entendo que sou uma produtora de conteúdo, trabalho com marketing de conteúdo principalmente. Mas vamos falar dos influenciadores digitais. Eles existem antes do digital. Quando você comenta o vestido de alguém que passou na frente, quando você fala do penteado, da cor da unha, você está falando de como aquilo te influencia, como aquilo te impacta, né? E tem a fofoca, né, que também é uma forma de influenciar, de falar sobre aquilo, mas hoje em dia a gente é influenciado dessa forma, principalmente os millennials, né, que é essa geração dos 20 e poucos, 30 anos. A gente tem uma timeline, essa timeline ela encerra em 2016, mas a gente tem ainda uma série de novas redes, mídias sociais surgindo. A gente está no momento de mídias sociais de nicho, né, cada vez mais focadas em núcleos específicos. Elas infelizmente não estão aqui, mas a gente tem as principais mídias sociais nessa timeline, né? A gente precisa entender, toda vez que vai trabalhar com influenciador, e o Alex vai falar disso, acho que um pouco mais,
que a gente trabalha com o influenciador para atingir um novo consumidor, né? A gente espera que esse consumidor tenha uma experiência única, que ele sinta a onipresença da marca, independente de um canal específico, mas disseminado por vários canais e pessoas, tá? Então, a gente precisa, né, as marcas precisam usar mídias sociais para distribuição de links, gerar visitas, gerar cadastro, vender um produto específico e gerar vendas, né? Há um tempo atrás, preciso estar no Instagram, preciso estar no Facebook. Hoje a gente fala assim, não, você precisa gerar vendas. E qual é a estratégia para gerar vendas? Aí você escolhe se é via Facebook, Instagram, site, o que for, tá? A gente também usa mídias sociais para fazer relacionamento, então, quando destaca um influenciador para trabalhar dentro da mídia social para sua marca, você está buscando relacionamento, conversa, interação, que fale sobre o seu produto, né? Estabelecer confiança, e aí acho que entra bastante essa questão do jurídico, eu vou falar mais um pouco da escolha do influencer daqui a pouco, né? Demonstrar empatia, então como que esse influenciador de fato fala, pode ser o porta-voz daquela marca, né? E para isso você precisa realmente fazer um mapeamento de influenciadores. Só um parênteses, por 2 anos eu geri uma rede com 12 influenciadoras mulheres no segmento materno-infantil, que é o meu segmento de origem no blog. E eu brinco que eu geria 12 egos, né? Era bem complexo. Então, assim, o Alex, que gerencia alguns influencers, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Porque eu não dei conta, não. Mídias sociais também servem para saque, né? Para fazer esse atendimento, gerenciamento de crise, principalmente, né? Soluções de problemas. Se a gente pensar em mídias sociais específicas, por exemplo, o Twitter é um grande saque, né? As pessoas estão com algum problema, elas vão lá para o Twitter, ou o próprio Reclame Aqui hoje, que tem um formato de site, mas ele é muito forte também como mídia social, tá? E a gente também usa mídia social como branding, então sim, esbarra novamente na escolha do influenciador, como é que você se posiciona e que imagem de marca você passa quando escolhe um influenciador para trabalhar com você. Ai gente, desculpa, eu sou professora e eu não consigo não trazer referências assim, né? Esse é um modelo de maturidade digital de uma empresa que chama Elife. A Elife é uma empresa de reputação de marca que existe desde o Google. O Alessandro Barbosa, que é o dono da Elife, deu aula comigo na Anhembi Morumbi, e logo que eu conheci ele, eu perguntei para ele, Alessandro, me explica, o que você faz? Eu falei assim, eu gerencio reputação de marca, isso em 2001. Falei, é mesmo? Como assim? Ele falou assim, eu entro no Orkut e vejo, Orkut, hein, gente? E vejo quem está falando dos meus clientes. E na época, 2001, ele atendia clientes bem pequenos, como Coca-Cola, McDonald's, né? Bem clientes básicos, tá? Então, e aí a Elife, obviamente, cresceu, eles desenvolvem uma série de estudos e eles têm uma ferramenta de gerenciamento de mídias sociais, né, e gestão, controle, relatórios de menções da marca. Essas ferramentas, a partir dessa ferramenta, eles conseguem mapear, por exemplo, o buzz que uma determinada marca tem durante um evento tipo Oscar, né? Eles conseguem identificar esse mapa de hashtags ou de palavras-chave que emergem em momentos assim, tá? E até de comportamento também, tá? E esse modelo de maturidade mostra onde estamos na nossa presença digital, né? Em geral, os clientes querem estar aqui, né? Eles querem aqui, trabalhar com influenciadores. Mas eles mal estabeleceram os canais, mas eles já querem ir lá para frente. Eles querem já mandar presentinho, né, press kit para o influenciador usar e tal. Não, ouve, entende o segmento, estabelece seus canais, interage com o seu consumidor, entende, né, impulsiona uma publicação ou outra para ver o que vai acontecer, aí sim você pode dar o passo de conversar com o influencer. Tá? Dentro do marketing de conteúdo, eu gosto bastante desse funil, que é um funil porque ele realmente afunila o número de pessoas que vão
de fato, do conhecimento da atuação, da sua ativação, até o comprar e virar um propagador mesmo do seu produto ou serviço ou marca. Então, uma das formas, que momento está a mídia social? Está aqui na atração, está aqui bem em cima. A mídia social é o que atrai as pessoas para conhecer sua marca. Se elas vão comprar de fato, existe um caminho imenso aí a se percorrer, até porque hoje não existe mais um fluxo contínuo de compra, né? O fluxo de compra mudou muito, a jornada de compra que a gente fala mudou demais. A gente vai na loja física, pesquisa no celular, olha se tem no Mercado Livre, depois a gente volta para casa, vê se tem saldo no cartão. A jornada de compra é muito diferente. E aí, uma premissa para trabalhar com conteúdo e trabalhar com influenciador é sempre entender que você tem, sim, que gerar conteúdo, você tem que gerar comércio, né, fazer vendas, mas você está trabalhando com uma comunidade, né? Você está trabalhando com pessoas que já compram a sua marca ou já seguem aquele influenciador, e como é que você conecta tudo isso para realmente ter uma presença digital convincente que te traga bons frutos para o seu negócio. A gente tinha uma publicidade bem aspiracional, né? E hoje em dia a gente está trabalhando muito mais uma publicidade empática e representacional. Por isso, quando a Fernanda falou da Bruna Marquezine, ela está aqui encostada no carro, não é o dia a dia dela, né? Não é mesmo, nem dela, nem de ninguém. Para lá no carro, bonita, com vestidão e tira foto, né? Não, né? E aquele exemplo é muito mais aspiracional do que empático, né? Quando você mostrou a Ana Maria Braga, por exemplo, ela está muito mais empática, porque ela está na casa dela, né? Então a gente tem essa forma de se comunicar a partir dos influenciadores. Aqui é só um exemplo de um feed de Instagram, de uma moda bem casual, mas que a modelo não é uma modelo profissional, a roupa é bacana, mas ela nem mostra a cara direito, mas ela está ali conversando muito diretamente com o público dela, tá? E vendendo, o que é o melhor. Essa é uma marca de camisetas que eu gosto bastante, chama Chico Rei. Ela também trabalha uma variação de conteúdo bem interessante e traz tanto o conteúdo empático, então mostra uma menina jovem, descolada, vestindo, mas ela traz o produto em si e traz o gift, outros produtos, traz uma coisa mais de lifestyle mesmo, do que aquilo representa no dia a dia da marca, tá? O que a gente quer? A gente quer muitos promotores de marca, a gente quer os influenciadores, mas hoje em dia a gente quer os micro-influenciadores, né? Todo mundo é um influenciador potencial. Logo que eu montei o blog, as pessoas chegavam em julho ou janeiro, as mães dos amiguinhos dos meus filhos falavam assim: Helena, não vai sair o roteiro de férias? Né? Porque eu sempre listava uma série de passeios para fazer nas férias, sabe? Fala, poxa, elas estão esperando, né? Isso é influenciar também, né? Você passar conteúdo. Então, como é que a gente trabalha com influenciadores? A gente tem que entender que o influenciador, ele tem que dar de retorno para a marca de 3 a 10% do investimento que você fez nele, tá? E ele é alguém que realmente traz isso de retorno para a marca, tá? Obviamente, se bem posicionado, escolhido e com um match com a marca. A gente tem muitas faces de influência, a gente vai desde a celebridade até a pessoa disruptiva, o insider, o analista, o ativista. A gente tem muitas faces de influência. Então e o micro-influenciador, o influenciador de mídia social, o youtuber, tá tudo aqui, né? São vários, tá? A gente não tem... e aí eu tenho uma pirâmide que eu trouxe que eu gosto muito, tá mais pra frente, eu já vou falar dela. Que ela mostra o quanto uma celebridade, o que a celebridade faz por você e o que o micro-influenciador faz por você. Vou mostrar já já. Para escolher um influenciador, a gente tem que ter um planejamento, uma metodologia. Não adianta fazer por fazer. Eu, por um ano, trabalhei com a OLX e eles mandavam gifts todo mês, coisa assim, desapega da rotina, desapega
da vida pesada, então eles mandavam um livro, mandavam um voucher para um spa, um ingresso de cinema. Então, assim, como que eles traziam a mensagem principal da marca, que era o desapega, para o dia a dia, e você não ficar naquilo, desapega, eu preciso vender. Não, desapega é um lifestyle mesmo, né? É outra coisa. Tá? Então, pensar metodologias, porque hoje em dia a gente vê as pessoas querendo trabalhar com influenciador e sem ter muita direção, ou não, quero trabalhar com a Pugliese porque ela vai vender. Será? Né? Um tiro de bazuca, né? Talvez não, talvez ela até afaste porque as pessoas digam assim, não, mas se a Pugliese está fazendo, deve ser caro, né? Isso não é para mim, porque não é mais empático, a Pugliese já foi empática, né? Agora ela é mais aspiracional, então ela migrou no campo ali. Não pode criar ações só porque está na moda, porque você acaba enfraquecendo o posicionamento da marca, né? A gente tem fluxos, processos e KPIs para medir mesmo, entender o que faz sentido para a sua marca naquela ação específica com aquele influenciador, né? O maior trabalho de quem quer fazer ações com influenciadores é mapear, encontrar o nome ideal para a sua marca, porque a pessoa pode ser uma super influencer, mas ela pode não ter afinidade nenhuma com a sua marca, já ter falado mal até da sua marca em algum momento. Então você precisa questionar bem isso, né? Views e likes não necessariamente significam aderência com seus produtos e serviços, até porque eu não sei se vocês sabem, mas existe um comércio de views e likes, né? Você compra pacotes de likes, então like não quer dizer nada, né? Você pode... O ideal é que você veja realmente o tom da interação. Gente, isso é uma vaidade absurda, né? A pessoa compra likes, né? Pensem só em que momento estamos da sociedade. Mas eu ainda vou estudar um pouco mais de sociologia, psicologia, porque realmente entender o ser humano é complexo. E aí eu trago um exemplo que eu gosto bastante, eu levo bastante esse exemplo em aula, porque eu acho que é bem emblemático. Não sei se todos conhecem, Carol Conká, cantora, influencer, né, diferentona, bonita, vozeirão e tal. E ela fez, a primeira campanha publicitária de Carol Conká foi Marque da Avon, uma maquiagem mais popular, com cores fortes, vibrantes, né, uma campanha linda. Ela foi para Nova York no lançamento da marca, não sei o que, um monte de coisa legal. Carol Conká vendeu a Avon? Com certeza. Sem dúvida nenhuma, vendeu. Na sequência, Carol Conká fez NET. Todo mundo ouviu a musiquinha do Multitelei, Multitelar. Ouviram? Lembraram, né? Carol Conká, será que vendeu NET? Eu já tenho minhas dúvidas se vendeu. Acho que não tanto, tá? E aí, Carol Conká foi chamada para fazer uma propaganda de Mercedes. Vendeu Mercedes, gente? O que vocês acham? Eu acho que gerou até uma crise. Com a marca, com os seguidores, uma crise 360 aí. Né? Porque o seguidor de Carol Conká não se identifica com Mercedes. Ela não tem nada a ver com Mercedes e os clientes de Mercedes não tem nada a ver com Carol Conká. Então, pensa só na crise. E aí eu gosto muito de pensar assim, isso eu falo, é uma frase que eu falo desde a faculdade. Eu falo, gente, pior que o criativo que propõe é o cliente que aprova. Né? Haja argumento para convencer um cara de aprovar um negócio desse. Né? Mas não é. Então, bom, aqui deixa eu só até chegar na pirâmide só para vocês olharem. Bom, eu gosto também bastante desse exemplo. Infelizmente os vídeos não estão linkados aqui, mas depois eu posso passar para vocês. Dove é uma marca que tenta se aproximar de diversos públicos e tem um vídeo relacionado a essas embalagens que, assim, cada mulher tem um corpo, cada mulher tem um cabelo e as embalagens podem ter o formato que a gente quiser, né? Então, eu acho
bastante democrático, quanto eles trazem pessoas comuns e tal, que podem te influenciar na compra, né, e os formatos e os modelos diversos. Tá? Muito importante a afinidade, como a gente já falou, a transparência, né, na sinalização de que é um publi editorial, de que é um anúncio, né, você precisa mostrar que o que você está sendo pago para fazer aquilo. Quando eu geria a rede de blogs, a gente tinha uma premissa que era só topar coisas que realmente fizessem sentido para a gente. A gente tinha até uma lista de marcas na blacklist ali, que a gente não faria, nem abordaria, nem aceitaria nenhum tipo de abordagem, porque ainda mais no segmento materno-infantil, assim, a gente tem também muita responsabilidade. Na verdade, eu acho que todo criador de conteúdo tem muita responsabilidade sobre o que posta, então, porque a gente, querendo ou não, influencia. Então, tem que ser o mais transparente possível. Eu gosto bastante desse gráfico que fala do alcance, da proximidade, né, que você tem para poder influenciar as pessoas. Se você está ali num pedestal, você não influencia tanto quanto se a pessoa olha para você e fala assim, isso faz sentido para mim. Né? Quando você é especialista, você também acaba sendo mais influenciador. Quando você tem relevância naquele assunto, quando o teu conteúdo traz mais relevância, a sua credibilidade, transparência, carisma, a reputação que você tem dentro do segmento, né? E a confiança, a sua intimidade com o tema e tal. Eu não vou falar no blog materno, eu não vou falar de viagem para Las Vegas, talvez, mas para Disney com certeza. Né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho nessas afinidades. Tá? Esse é o funil que eu gosto, é o funil de conversão versus a pirâmide de influência. Aquele funil que eu mostrei anteriormente, né, do alcance. Então, você alcança para menos pessoas considerarem a compra e aí você vende de fato. Então, a celebridade são em menor número e promovem maior alcance. Os especialistas são em médio volume aqui, mas são eles que te ajudam a considerar sobre comprar ou não determinado produto, serviço, etc. E os micro-influenciadores, que são em maior número, é que podem de fato gerar vendas. Tá? São eles que podem trazer retorno sobre o seu investimento de fato. A menos que a gente esteja falando do Whindersson Nunes, que atinge uma massa absurda de pessoas que se identificam com ele, ou identificavam. Aqui só explicando isso. A questão ética, que a Fernanda falou bastante, que acho que é bem importante. A pugliese, né? A pugliese, ela foi chamada de publi, né? Muito a publi, porque tudo era publi, né? Na timeline dela e tal. Então, é complexo. Aqui também é sobre ela. Aqui é um outro, onde a pessoa não teve nem a capacidade de limpar o copy-paste ali da legenda que foi passado por e-mail. Ó, tem que postar e falar para a Graciane, falar com as próprias palavras, porque está na legenda. Né? Tem um amor pela marca, pelo job, né? Um amor pelo job, pela coisa. Então, a sinalização é obrigatória. A gente vem de uns 2 anos para cá, talvez um pouco mais. Facebook desenvolveu ferramentas onde você marca, coloca ali quem é a marca que está patrocinando o teu conteúdo. Né? O Instagram pôs logo na sequência, isso também já está disponível nos stories. Então, é importante porque a gente está trabalhando a reputação em todos os níveis, tanto da marca que está te contratando, quanto do influenciador, quanto da própria mídia social que está ali distribuindo. Óbvio que na questão da mídia social isso está muito relacionado ao próprio business, porque ele não vai entregar sem impulsionamento um post que está marcado como pago para o influenciador. Então, né, aí já entra em outra questão do tio Marquinho, que eu brinco, né? O Zuckerberg, ele é bem danado, então a gente entende que esse é o business dele, então ele limita, está
marcado como conteúdo pago, ele só vai te dar o alcance previsto se você impulsionar, senão ele não vai. Tá? Aqui é um case que eu participei, das AIS, que eu fui para a Alemanha, para Berlim, participar do lançamento de uma nova lente. E, na verdade, era um evento para lojistas. E aí fui eu, um jornalista automotivo e uma youtuber. E eles não tinham nenhuma pretensão sobre as nossas presenças ali, eles só queriam fazer uma primeira aproximação com influenciadores. E a gente era uma lente drive safe, então por isso o jornalista automotivo, tá? A gente andou de kart, de Mercedes e tal, foi incrível. Postamos loucamente, aí depois de uns dias uma amiga minha mandou essa foto, assim, você fez 2 vendas. Então, assim, não tinha essa pretensão, mas houve a influência, né? Obviamente eu mandei para o cliente depois, né? E olha, fiz 2 vendas. Né? Porque é isso, a gente tem que dar esse retorno sobre o investimento. E considerando quanto custa uma lente Zeiss, acho que pagou a minha viagem. Né? Então tá bom. Então, nossa, ficou right. A gente tem que pensar que, mais do que o retorno financeiro, a gente está falando de retorno sobre engajamento, então, quanto sua marca está sendo conhecida e está engajando pessoas em torno dos seus propósitos, e o retorno sobre a experiência também, né? O quanto a sua marca promove boas experiências. Quando a gente fala, por exemplo, de Starbucks promove boas experiências sempre, né? E aí eu tive uma vez num workshop que eles fizeram para influenciadores, para ensinar você a tirar uma foto vintage, bonita, do seu café, enquanto está numa loja Starbucks. Pô, muito legal, né? Porque eles te ajudam a promover a própria marca dentro das mídias sociais, né? Óbvio que você quer marcar Starbucks, enfim. Engajamento, né, é o mais importante, é a métrica que vale. Engajamento é tudo que é comentado, compartilhado e clicado. Aqui mais umas fotinhas do evento da Alemanha. Esse é um evento de Johnson's, que foi no Dia das Mães. A gente fez um evento, um bate-papo com especialistas e blogueiras. Era a campanha do menino do bebê Johnson's, Luca, com síndrome de Down. E foi uma ação cross-mídia, né, onde a gente fez tanto o evento e postamos durante o evento. A gente lançou um vídeo teaser sobre o evento na sexta-feira, antes do Dia das Mães. E no domingo, Dia das Mães, a gente postou o vídeo, que foi o vídeo da campanha, em todas as nossas mídias sociais. O vídeo aqui não está funcionando, mas depois, quem tiver interesse, eu posso passar o link. E é isso. Eu queria mostrar, então, que assim, a gente transita em vários momentos aí. A gente tem que entender que sim, tem que trabalhar com influenciador, mas tem que saber como e porquê, né? Tem que saber escolher e o quanto isso pode ser positivo ou não para a sua marca, de acordo com as condutas que você direcionar. Certo? Aqui todos os meus contatos. Obrigada. Muito obrigada. Passo então a palavra para o Alex, por favor. Bom dia a todos. Boa tarde já. Primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite do Maurício, né? Fernando, está dividindo a mesa com a Helena também. Bom, acho que eu já estou lá. Bom, eu tenho um pouco mais, assim, o que eu vou tentar apresentar aqui para vocês são alguns cases que nós temos lá na Nonstop, com o uso de influenciador, né? Está passando direto, né? Enfim, vamos lá, né? Bom, sou advogado, hoje quase não atuo no direito por conta do trabalho com a Nonstop. Você pode ir pausando, eu vou te avisando, é melhor. Quase não trabalho com direito por conta da Nonstop.
eu começo trabalhando no mercado, só uma apresentação com uma imitação, né, empresariando aquele mesmo que fazia a Dilma, tanto é que eu falo Gustavo Mendes, as pessoas não lembram, mas lembram dele fazendo a Dilma. No início a Dilma odiava, depois ela acabou amando, também ele se tornou militante, né, então ela passou a amar o personagem que falava tudo aquilo que a gente queria ouvir da Dilma. Só que no segundo mandato ela começou a concorrer com ele, né, fazendo algumas piadas ao vivo e tornou complicado o trabalho dele também. E depois a gente funda Non-Stop, pode permanecer, pode pausar aí, volta, pausa por favor, no anterior. E a Non-Stop hoje nós somos responsáveis pela carreira do Carioca, do Pânico, Carlinhos Maia, que é o segundo Instagramer do mundo. Eu vou falar, às vezes eu falo algum nome aqui, eu já percebi quando falou o Whindersson Nunes, a gente falou, quem é? Normal, a gente sabe que é difícil porque é muito nichado. E pra você ter ideia, o Carlinhos Maia hoje bate no Instagram cerca de 1,5 bilhões de impressões semanais. Ele só perde hoje para Kim Kardashian. É o segundo influenciador mais assistido no mundo no Instagram. Um garoto de Penedo, continua morando numa vila em Penedo, interior de Alagoas. A Dani Russo, que é uma cantora também. A GK, o Isaac do Vine, que é um menino de... agora está com 11 anos de idade. Ney Lima, o Tiro Lipa, o Vini e ali o Whindersson Nunes, que hoje é o influenciador, é a celebridade mais influente do Brasil. Ano passado, batendo inclusive Luciano Huck, Rodrigo Faro, os grandes apresentadores da TV, e a segunda web celebridade mais influente do mundo, atrás apenas do PewDiePie, que é o maior youtuber do mundo, com 56 milhões de inscritos. Ele tem hoje aí 35 milhões de inscritos no canal dele no YouTube. Pode passar, por favor, pode soltar aí. Bom, o que a gente faz, só para entender um pouco o nosso negócio? Nós somos, na verdade, o empresário, o agente realmente dos influenciadores. A diferença que tem hoje é que o nosso foco principalmente são os influenciadores digitais. Então a gente chama o criador de conteúdo, muitos chegam para a gente ainda muito novo, né? O Whindersson chegou com 1 milhão de inscritos, muito novo que eu falo em termos assim, de maturidade digital. A gente investe em conteúdo para eles, dá toda a estrutura de vídeo, roteiro, assessoria de imprensa. A assessoria jurídica também a gente tem dentro da empresa para esses creators, porque hoje, a cada momento, o Whindersson, por exemplo, tem enfrentado um grande problema hoje, que os vídeos dele quase todos estão sem monetização por conta das músicas que ele utiliza. Então, vocês vão ver que a partir de agora as danças dele quase não vão existir mais nos vídeos, porque também o engraçado é utilizar uma música que já tenha um certo espaço. Então, a gente brincou esse dia, a gente gastou praticamente 300 mil reais num curta dele no YouTube chamado A Chibatada Final e perdemos praticamente quase toda a receita porque usamos a Jennifer, a música da Jennifer em parte, mas ok, fez parte como investimento, mas então a gente também tem esse suporte jurídico para ele. Assim fica fácil fechar contratos de show. Pra vocês terem ideia, o Whindersson hoje está se apresentando em Nova York, no PlayStation Theater, que é na Times Square, onde se apresentam os grandes humoristas americanos. O Whindersson está numa turnê mundial, todos shows esgotados nessa turnê mundial dele, que vai passar inclusive pela África em abril, fez Europa, Japão, Estados Unidos. Então, realmente, e tudo isso vindo da internet. Pode passar. Bom, entrando um pouco no nosso tema. Marcas. As marcas hoje chegam no escritório para a gente pedindo que eu quero uma campanha que não seja propaganda. Bom, é um pouco contraditório, mas vamos lá. Eu quero que a mensagem seja passada dentro de um contexto do influenciador, mas eu não quero que pareça propaganda. Não quero de maneira alguma aparecer lá, seguir as regras. Muitas marcas chegam assim e eles estão a todo momento, como a Helena já disse, buscando influenciadores. E de uma forma até sem uma programação, sem uma estratégia. Atrás apenas de curtidas e comentários. E a gente sabe que hoje isso já não é mais a margem para saber se realmente esse influenciador está sendo positivo para aquela marca. E por outro lado, você tem os creators, que eles querem modelos de negócio que não prejudiquem suas audiências. E isso significa também não fazer
conteúdo que pareça propaganda. A propaganda diminui seu engajamento. Quando eu tenho uma propaganda no canal de um influenciador ou na rede, diminui o engajamento absurdamente e gera crítica. Então você tem a fome, né? Como que é? Fome com vontade de comer. A marca não quer propaganda, o influenciador não quer que também pareça propaganda. Então isso tem gerado um pouco uma crise dentro da internet, né? De diversas propagandas. A Helena, como conselheira do CONAR, sabe, diversas propagandas sem realmente seguirem as regras e gerado um caos, né, nessa questão de o que é realmente a verdade ali, como que é essa propaganda. E o público também, né, ele não quer propaganda. Eu falo assim, todo mundo apresenta o Ibope, né, na época da TV, a audiência, mas ninguém nunca apresentou a audiência do intervalo comercial. E agora a gente consegue ver. Se é um post pago, a gente consegue saber quantas pessoas visualizaram, quantas curtidas tem. Só que quando a gente vai vender, a gente apresenta os números de conteúdo normal. O Whindersson, em cada post dele, para você ter hoje em média, em cada stories do Whindersson, ele bate aí 5 milhões de visualizações. Só que quando é propaganda, tem aquele passa logo. Então não atinge esse número. Então você também tem que ser claro com o seu cliente. E mais do que isso, até alguns cases que eu vou citar, mas é que não estão aqui na apresentação, eu me lembro um fato dessa questão de negócio que não prejudica sua audiência. Governo federal, vou lembrar da reforma da educação no governo Temer. O governo federal nos procurou para fazer uma campanha pró a reforma. Só que não queria que fosse propaganda. Não quero que seja propaganda, tem que ser dentro do texto, é da opinião dele. Mas peraí, você quer que eu fale pró, mas é a opinião dele? Ou seja, a opinião dele tem que ser pró. Nós não fechamos esse job. 3 meses depois saiu, alguns canais fecharam, saiu no Diário Oficial, né, a contratação lá, e todos os influenciadores começaram a perder seguidores. E nenhum tinha notado publicidade. Ou seja, nós temos que ter um grande cuidado o que nós vamos anunciar. Né? E outro caso também interessante que eu tenho para citar, Renault. Renault fez uma propaganda onde ela falava que Renault te levava pelo mundo e mostrou um baiano numa rede. Aí os baianos foram em cima. Vocês acham que nós somos preguiçosos? Que a gente só fica na rede? Aí a Renault liga para a gente, querendo contratar o Whindersson para que ele fizesse uma postagem falando que não tem nada a ver isso, que era apenas uma brincadeira, que é porque... E também nós não fechamos. Como que você vai falar que isso é publicidade, né? Até o objetivo da marca é que não seja publicidade. Então, hoje, nós, enquanto empresários, né, vivemos toda essa dificuldade aí também de chegar para a empresa, mostrar que nós não vamos trazer os resultados de produção de conteúdo, infelizmente, mas nós podemos trazer resultados de venda, né? Que esse é o objetivo das marcas. Pode passar? Alguns cases aqui. O Whindersson anunciou um produto chamado Carvo, que era um creme usado para clareamento dental. Publicidade, seguimos todas as regras. Nós começamos a apanhar, ele começou a apanhar na rede de dentistas falando que o creme não clareava, trazia consequência para o dente. Enfim, nós seguimos as regras. Tinha liberação, o produto, mas para o influenciador, detonou a imagem do influenciador. Então o que nós fizemos? Tiramos a propaganda do ar, 2 horas depois, e adquirimos um problema com a marca. Né? Mas, naquele momento, era mais importante para a gente retirar a publicidade do ar, porque estava tendo uma perda de seguidores, estava gerando uma crise muito grande de imagem, erro do nosso time. Depois nós chegamos num acordo junto à Carvo, mas tivemos que apagar o post. Ou seja, não adianta só seguir as regras, nós temos que realmente saber o que nós vamos anunciar, como vamos anunciar e se realmente tem um fit entre o influenciador e a marca. Próximo caso, pode. Lucas Neto. Lucas Neto entra em piscina de Nutella e utiliza a mesma em vários vídeos.
o mesmo passa a receber milhares de Nutellas, ou seja, virou uma febre. Todo mundo viu o Lucas Neto e queria dar uma Nutella para ele. A Nutella amor, né? Pra você ter ideia, até hoje nos shows a gente recebe cerca de 300 a 500 Nutellas. Até hoje. Por isso que eu estou acima do peso, tá? Estou comendo a Nutella do Lucas. Eu estou levando parte para casa. Mas enfim, não há nenhum acordo entre Lucas Neto e Nutella. Não sou ineficiente enquanto empresário. Ele já fez, já entrou na piscina, já... O que a Nutella vai querer contratar agora? Nada. Não, já está aí a propaganda. Mas não é publicidade. Também entramos nessa questão. Hoje paramos de falar porque o Lucas entrou numa ideia também do exagero, né? O cuidado que tem com crianças, porque fazer um bolo com 300 potes de Nutella gerou um caos em casa também com os pais. Então ele parou também por outro motivo. Mas interessante isso. Não é um caso de publicidade. Poderia até parecer, né? Poderia, mas não é. De fato não é. Outro caso bem idêntico a esse... Pode passar, por favor. Ah, não, esse eu vou citar depois o outro. Esse aqui também é interessantíssimo. Carlinhos Maia é o rei de histórias. Fica fazendo histórias de tudo. Se tivesse aqui, tinha feito uns 60 histórias. Impressionante. Ele vai num restaurante, ele fala que esse restaurante é muito caro, em Brasília. De fato é caro o restaurante. E critica o preço de uma couve-flor. E nisso aparece a marca do restaurante. Somos notificados pelo restaurante a tirar o post. Ok, nós tiramos para que não gere nenhum problema, né? Mas está aí o uso de uma marca que nós temos que ter cuidado. Então, se você filma o dia inteiro, o quanto de marcas não aparecem no Instagram do Carlinhos? E aí vamos à discussão anterior, qual que é o limite do humorista, né? Nesse caso. Gostei do doutor que estava aqui, do tom, né? Que é bem aberto, é bem alargado, né? Esse limite do humor. Próximo, por favor. Bom, aí a gente brinca, a gente tem a solução, as marcas não podem ter medo de anunciar, o digital traz resultados. Acho que foi muito para frente, acho que tinha mais que esse. É o próximo mesmo? Tá. Ah, não, é porque eu vou entrar depois no repost. O digital traz resultados expressivos, necessidade de maior alinhamento entre a marca e o creator. Aí é o que a Helena, né? A Helena falou anteriormente, deu uma aula para a gente aqui. Valorizar o conteúdo para que, apesar de ser propaganda, né, seja interessante. Quantas propagandas a gente não lembra aqui? O tio da suquita. Era sensacional aquela propaganda. O que a gente precisa é ser cada vez mais criativo nas propagandas. A gente não precisa infringir as regras. A gente precisa ser criativo para que seja realmente... Que é um interessante, a Quali fez uma série agora, com vários influenciadores indo à casa da Quali. É super engraçado. Então, realmente a gente... cabe mais ao nosso time de criatividade criar na forma correta, para a rede correta, sem infringir as regras estabelecidas pelo CONAR. Internet é verdade, não cabe mais aqui o influenciador divulgar aquilo que não acredita. Isso é outro ponto super importante. Hoje o influenciador mostra o dia a dia dele. Não dá para ele divulgar uma marca que realmente ele não acredita. Não dá para ele divulgar a Oi e usar Vivo. Porque a qualquer momento ele vai dar um print e vai aparecer. E ele não vai conseguir falar com tanta propriedade. Então, isso é uma verdade. Hoje a gente precisa realmente saber, esse influenciador utiliza isso, ele vive isso, porque hoje é verdade. Não é igual antigamente, nos posts, logo no início, mostrou da Ana Maria Braga ali com algumas situações. Às vezes até acredito que a Ana não usa aquele tipo de produto. E nem a Xuxa usava Monange. Com todo respeito, eu não acredito. Mas... hoje não dá mais para isso, porque ele vai filmar uma hora no banheiro dele, não vai aparecer o Monange. Né? Então, é um cuidado que hoje é verdade. Mudando um pouco, entrando agora na indústria do repost, que essa é a nossa luta diária. Diante das inúmeras plataformas e da monetização, qualquer vídeo é negócio. Ou seja, hoje, o Facebook já monetiza. O YouTube já monetizava há muito tempo. E o Instagram vai monetizar daqui a pouco. Tudo é negócio. E quando há um repost desse conteúdo, o influenciador está perdendo dinheiro, porque outras pessoas estão acessando esse conteúdo em outra plataforma e essa monetização não vai para ele. Porque se eu assistir no YouTube, eu não vou assistir no Instagram. Né? Os produtores de conteúdo se preocupem em criar conteúdo específico para cada rede. Diante disso, temos a indústria do repost em outras redes, tendo inclusive monetização.
virou uma indústria mesmo. Existem pessoas especializadas em repostar. E eu vou mostrar alguns exemplos. Pode passar, por favor? Tirulipa. Não, que eu acho que... Então pulou um aí. É isso mesmo? Tá. Então vamos lá, o Tirulipa aqui. O Tirulipa faz os stories dele no Instagram, que tem lá uma média boa de visualização. Uma pessoa criou os stories do Tirulipa, um canal no YouTube. Sensato, né? Então assim, quem não tem tempo de assistir nos stories, ele vai para o YouTube, assiste lá. Agora essa monetização não vem pra gente. Claro, nós temos os meios legais para conseguir isso, mas é muito dinâmico. A cada momento existe uma nova rede social. Quem lembra do Snapchat? Né? O Snapchat, as pessoas pegavam ali e postavam no YouTube. Até hoje você vai achar vídeos de Snapchat no YouTube. O que eu acredito que as plataformas precisam melhorar as possibilidades de controle. Hoje, com o Whindersson, eu tenho acesso a uma ferramenta só com o Whindersson, que eu consigo deletar um vídeo no mesmo momento que eu denuncio. Por quê? Porque ele é um grande criador da plataforma em termos mundial, né? E ele tem um princípio da verdade, assim, esse aplicativo que ele tem. Então, se ele fala que aquele vídeo é dele, na mesma hora, ou a gente pega a monetização daquele vídeo, ou a gente deleta. Agora, só o Whindersson na minha empresa tem isso. Eu tenho outros tão grandes quanto ele. Mas o YouTube só entregou para o Whindersson isso até agora, para a gente, pelo menos nos nossos influenciadores. E eu tenho que ter muito cuidado, porque também, se eu tiver 3 pedidos, e 3 pedidos forem negados, eu perco acesso depois a pessoa pode recorrer, né? Mas, e os outros? Os outros não tem. De repente eu tenho que ir para o meio legal, e aí a gente sabe que é tudo um pouco mais demorado. As plataformas precisam melhorar esse acesso, esse controle. Próximo. Aqui, o Carlinhos Maia, citei. Olha o Carlinhos Maia, olha o número de inscritos que tem esse canal já. 1 milhão de inscritos no canal. E é um conteúdo criado para o Instagram, não para o YouTube. Nós temos um canal do Carlinhos Maia agora no YouTube, que é um conteúdo diferente, porque o que eu posto no Instagram, eu não posso postar no YouTube, eu não posso postar no Facebook. Cada um tem sua linguagem. Próximo. Esse, para mim, é um dos piores, gente. O Whindersson faz paródia no YouTube. Uma pessoa pegou as músicas dele, criou uma playlist e está lá faturando no Spotify. A paródia. Já falamos com o Spotify N vezes. Vai ter que ser via judicial. Agora, não é possível que hoje ainda, nós estamos falando de uma pessoa, que é o Whindersson, que era para ser tudo mais fácil. O Spotify tinha que ter, assim, pelo menos... Vem cá, não, você tem razão. Nem era nosso intuito colocar paródia no Spotify. Então, tem até uma playlist. E olha o cúmulo que chega. O Whindersson lançou uma música dele, junto com a Universal. Eu Vou, Tu Vai. O Spotify coloca na mesma playlist do falsificado. Ah, não, isso aqui é o original. Tá todo mundo aí na mesma playlist. Ou seja, pode passar. Acho que... estão aí meus contatos. Tem vários desafios para a gente pela frente. Dois pontos que eu queria para finalizar. Eu acho que são esses cases que eu dei do governo federal, da Renault. Tem um da Friboi também, que lembra que todo mundo falava que a Friboi era do filho do Lula, né? A Friboi queria que a gente fizesse um vídeo, não a Friboi, a agência, né? Porque tudo isso que eu falo assim são agências, tá, gente? É bom deixar isso claro. Não é a marca, né? Mas a agência queria que a gente fizesse um vídeo, e aí não era com o Whindersson esse, tentando tirar a imagem de que a Friboi era do filho do Lula. Como se a gente fosse mágico também, assim, né? Porque não é tão fácil, mas dessa maneira de ir criando. E aí, é publicidade? Como que a gente lida nesse? É um fake news? Né? Assim, é difícil. A gente entra numa seara complexa. E outro também que também não foi publicidade, mas foi um caso interessante, acabou virando, que é o Whindersson nas Olimpíadas, foi assistir as Olimpíadas a convite da Nissan Kicks. Ele brinca no Twitter e fala: bem que a Nissan podia me dar um Kicks. A Nissan vira e fala assim: se esse Twitter seu tiver 120 mil retweets, eu te dou um Kicks. Na mesma hora, os fãs dele se movimentaram, geraram em 2 horas 120 mil, e a Nissan teve que dar o carro. Não foi publicidade, mas ganhou um carro ali, né? E aí?
qual que é o conceito disso? Então, acho que a gente tem um debate pela frente e essa é a contribuição. E também só mais um detalhe, o que a Helena falou, o influenciador tem que ter cuidado com o que ele fala, porque tudo fica salvo, né? Eu perdi uma campanha semana passada, vocês terem ideia, com a L'Oréal, porque a GQ, há 3 anos atrás, a GQ fez um tweet batendo na L'Oréal. Então, assim, hoje realmente é um cuidado enorme, porque o que você fala fica registrado e está ali. E parece que tem alguma pessoa que não faz nada na vida, fica printando o dia inteiro. Porque você já pagou, mas vem a crise e aparece lá o print. Essa pessoa só fica printando. Eu acho que tem essa profissão. Deixa eu contar o que minha mãe fala. Minha mãe fala assim, Deus que criou a internet, mas foi o diabinho que criou o print screen. Bom, é isso. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Alex, Helena. Acho que não só a gente se divertiu, mas acho que a gente aprendeu muito e refletiu muito. A minha reflexão, ouvindo vocês dois, e depois tem perguntas, mas acho que eu prefiro abrir para todo mundo, porque tenho certeza que vocês têm perguntas também, mas a minha reflexão é que esse é enfim, uma forma diferente, uma forma nova de se fazer publicidade, vamos chamar assim, né, de interagir com o consumidor, fala de experiência, fala de verdade, engajamento com as marcas, e eu acho que a gente volta para um elemento humano muito importante, que é a confiança e a transparência. Eu acho que todas essas questões que você levantou, Alex, especialmente agora no final, fala dessa confiança que a gente tem que ter no influenciador e nesse conteúdo. Se as marcas se valem de atalhos, talvez por falta de criatividade, e querem rapidamente, a gente sabe como é que a agência funciona, é muito rápido, você tem que captar clientes, você tem que jogar para dentro, você tem que produzir conteúdo, você também não está pensando muito não. Como que isso vai, qual é a consequência macro que isso pode gerar para a tua marca, para o teu cliente. E se a gente não se provoca, eu acho que o ciclo de players, né, das plataformas, vocês influenciadores, as marcas e obviamente os reguladores, vamos dizer assim, se a gente não se movimenta para criar esse ciclo virtuoso e não vicioso, o próprio produto, a própria forma vai se perder. Então eu acho que esse é o aprendizado, por exemplo, dessa fábrica aí no caso do FTC que eu mostrei. O que aconteceu? As marcas também e as plataformas também se valiam dessa falta de regulação, dessa falta de mão pesada do Estado de regular. E fizeram até onde puderam. E imediatamente após a atuação do FTC, o envio dessas intimações aos influenciadores, que começaram a ter então motivações maiores do que só a reputação e tudo isso, quando isso entrou em jogo e aí isso afetou as plataformas e consequentemente os patrocinadores e as marcas, todo mundo se movimentou para elevar um pouquinho o nível dessa conversa e as práticas, e o sarrafo ficou mais alto em termos de ética. Então a minha provocação em algum momento, se der tempo para fazer para vocês, era exatamente isso. Como que vocês dois catequizam os influenciadores de vocês e os clientes, e, enfim, e tomam essas decisões para não topar o risco de uma publicidade um tiro sair pela culatra e, enfim, vocês prejudicarem o conteúdo que vocês têm. Mas eu acho que eu queria de verdade abrir para a plateia, se tiverem perguntas, e se não, eu volto. A minha dúvida é, vocês entendem que o repost, ou no caso, por exemplo, do Carlinhos Maia, que os stories são publicados no YouTube, há uma violação de direito autoral? Ou vocês entendem que tudo bem, é permitido? Mas eu entendo, eu vou falar enquanto empresário e vou deixar o Maurício e a Fernanda falarem aqui. Enquanto estratégia de carreira, para a gente é ruim. Por quê? Porque a gente cria o conteúdo para cada rede. E hoje eu não entendo que quanto mais conteúdo, melhor. Não. Eu entendo que quanto mais conteúdo de qualidade em cada rede, melhor. Então, por exemplo, hoje, essas pessoas que seguem esse canal no YouTube do Carlinhos Maia, entendem que esse é o canal oficial. Eu estou vindo com um canal oficial, isso vai atrapalhar a minha estratégia enquanto Carlinhos Maia conteúdo no YouTube. Então, isso me atrapalha enquanto empresário, porque, vamos ser sinceros, se fosse nosso objetivo estar no YouTube, a gente estaria fazendo, né? Então, mas eu entendo também, muitas vezes, não é nem somente para ganhar a monetização, nem é maldade, às vezes é o fã. Tem o fã também. Mas naquele caso ali, é claro que é uma indústria, porque virou uma série, histórias do Tirulipo, histórias do Carlinhos, histórias do Sei de Quem. É uma indústria. A pessoa percebeu, viu um filão e está fazendo. Agora, sobre direitos autorais.
autorais. Eu acho que você já tocou exatamente na diferença, né? Existe o direito autoral no próprio vídeo, né? Na própria peça, vídeo original. Se há uma exibição disso, um repost, entre aspas, num canal pessoal meu, que sou fã daquele artista, é um contexto, e quando eu monetizo isso, então, enfim, tem que haver uma discussão ali, tem que haver uma investigação caso a caso para ver se eu estaria monetizando isso, seja através da criação, por exemplo, de hashtags no meu portal, ali na minha página, para que aquilo linke para a página oficial, ou ainda patrocinando meus links com hashtag de uma marca, coisa que o tipo. Então você tem que investigar no caso a caso, mas sim, eu acho que você pode argumentar que existe infração de direito autoral, sim, de novo. É difícil contextualizar assim tão exatamente, mas e claro, do ponto de vista de negócio, é uma dor, e às vezes você vai ter que conviver com essa dor, porque se for paródia, se for crítica, se for o fã realmente postando, e a gente cai no caso original da discussão, mas se não, se tiver alguém monetizando com a sua obra, sim, sem dúvida. Não sei se tem Saindo do direito de autor para marcas, acontece, por exemplo, um caso aí que a gente teve, um cliente fez um repost que era, na verdade, um influenciador postando sobre uma marca, e esse cliente revende essa marca também. Era uma marca de relógios, uma relojoaria aí que repostou. Ela falou: não, Maurício, mas é um repost, eu posso fazer, eu vendo isso. Então, você vê em diversos meios, a gente acaba entrando, ele vende. A pessoa lá que tem aquele restaurante pode falar que vende a marca Coca-Cola no site? Pode, ele está vendendo, foi um post autorizado. A gente acabou não tendo problema. Então, você vai gerando novas situações, e para essas novas situações a gente não tem aquela resposta certa. Vai depender, lógico, do caso a caso, o que ela pode influenciar o direito de autor. Esse da obra original pode ser que o criador não quisesse daquele outro formato, porque para mim até pouco tempo atrás era muito parecido, mas como vocês ouviram aqui o Alex, eles fazem um material que é para o Instagram e não é para o Facebook. Será que o criador original quer que esteja naquela ferramenta? Então toda essa discussão aí vai gerando efeitos no nosso trabalho diário, e a gente vai aplicando a lei aí conforme a gente consegue, né? Protegendo o cliente. Tem mais uma pergunta? Uma coisa que agora virou meme nessa semana foi a Betina com 2 T's, que tem muito a ver com essa questão da ética, né? E no caso da Betina com 2 T's, tem ainda a questão de que a publicidade se dirigia a um mercado que é regulado, que é o mercado de ações, né? Então, eu queria perguntar para os dois como é que eles lidam com seus clientes quando eles fazem alguma publi no mercado que é regulado, como, por exemplo, questão de medicamentos, cosméticos, etc. E se eles vislumbram no futuro a criação de um CONAR das blogueiras, digamos assim. Porque o CONAR é um órgão de autorregulamentação publicitária que surgiu na época, né, por uma necessidade de evitar a ingerência do governo no mercado, mas ao mesmo tempo manter parâmetros éticos mínimos. Eu acho que é um pouquinho o que está começando a acontecer com a questão das mídias sociais. É isso. Obrigada. Eu trabalhei bastante com Nestlé e Johnson's. Então, assim, a gente já antecipava a crise, né? Já tinha o regulatório jurídico de ambas, sempre acompanhando todas as postagens para conseguir rebater, né? A gente, principalmente com Nestlé, com Nescau Cereal, por exemplo, que foi um dos projetos que eu fiz como influenciadora, gerava muita briga, porque a gente fala que é feito do milho integral, né? E aí os ativistas vêm e falam, então por que tem tudo isso de ingredientes, enfim. Então, as empresas que têm o mercado regulado, elas, em geral, elas já sabem o potencial de crise daquela ação, daquela ativação. Então, é importante que, se a empresa não vislumbra isso, que a gente sinalize, sim, aponte, né?
porque estrategicamente pode dar tudo errado, né? Se isso não está previsto, né? Então a gente tem que sim dar conta. Sobre a questão do conselho, né, e tal, dentro da ABRAD São Paulo, na verdade dentro da ABRAD Brasil, mas no braço São Paulo, a gente desenvolveu um guia de conduta para trabalho com influenciadores. Então isso é legal. Eu não sou desse comitê, eu sou de outros 2 comitês dentro da ABRAD, mas já tem, né, já existem algumas iniciativas para que hajam essas regulações. O que falta, na verdade, talvez os donos de agências de influenciadores realmente pensarem no mercado como um todo e não só no seu feudo ali, né? E realmente trabalhar por um mercado melhor. Mas isso acontece, acho que em todos os mercados de humanas, né? Onde a gente sofre muito com a informalidade, com isso funciona assim aqui, e mesmo entre praças, né? Quando a gente precisava, por exemplo, de uma influenciadora do Nordeste, é mais difícil. Quando a gente precisava até do Rio, que não é longe, mas que tem práticas diferentes, né? Então, eu acho que falta um pouco as cabeças entenderem que há uma necessidade de regulação do mercado, sim. Perfeito. Você quer fazer um comentário? Eu queria perguntar para os dois, talvez o Fábio também possa trazer, que a gente fala na monetização, a Helena falou ali que o influenciador ganha 3 a 10% do valor. Agora, seria legal de vocês explicarem talvez um pouco mais aí, para muitos aqui talvez não conheçam, mas como é que essa métrica do percentual e essa monetização das diferentes plataformas, né? Porque a gente fala na monetização e tal, mas não sabe exatamente quando vai fechar o contrato, como é que é aquele negócio, como você vê que realmente... Você ali teve uma amiga que mandou realmente uma influenciadora, mas um Whindersson não, né? Whindersson, pô, é até difícil falar o nome do bicho, mas ele está muito mais rico que qualquer um de nós aqui. Estudamos pra caramba, estamos escrevendo livro, dando aula, desesperadamente buscando aqui, né, um lugar ao sol, o Whindersson vem lá e arrebenta com a gente. Mas, enfim, é legal, hoje a gente recebe no escritório um garotão de 16 anos, como é que eu faço para... Vou organizar meu dinheiro, estou ganhando dinheiro. Então isso daí é interessante, né? Os engravatados perderam vez. E é legal isso daí também. Mas, por favor, se vocês puderem explicar um pouquinho melhor como é que funciona essa monetização, até para, de repente, eu largar a profissão de advogado e virar uma influencer aí, né? Ninguém sabe, né? Gente, vamos lá rapidinho, porque a gente ainda tem mais 3 perguntas. Maurício, que se tem um mercado que precisa dos advogados, é o nosso mercado. E tem oportunidades de negócio incríveis. Porque hoje o influenciador ganha dinheiro em tudo. Tudo. Você tem ideia, a monetização no YouTube, você ganha diretamente do YouTube, aquilo gera X números de propagandas, cada visualização você tem um valor ali, tá? Depende, tem inúmeras variáveis, que depende do quanto a pessoa assistiu o seu vídeo, se ela assistiu a propaganda inteira ou não no início, mas eu posso trazer para vocês que o Lucas Neto hoje fatura R$2 milhões por mês de AdSense somente do YouTube. Só do YouTube, de uma plataforma. Ele é o maior do Brasil hoje. Faz vídeo diariamente, vídeos de 30 minutos para criança não muda vídeo. Fica no loop ali. Então tem esse fator. Mas ele achou um caminho e hoje é o que mais fatura. Tá? Além disso, o Facebook hoje também. Visualização, número de propagandas ali. Então se você gera visualização, aquilo gera um número, se a pessoa assistiu ou não, porque ele tem que também entregar isso para a empresa. Gera uma quantia. O Facebook ainda é muito pequeno, muito pequeno. Então vamos falar aí que... A partir de 10 mil visualizações, quantas visualizações é a partir de... O YouTube paga a partir de uma visualização, só que você só consegue retirar o dinheiro a partir de $100. Então por isso que teve um período que tinham as networks que retiravam esse dinheiro um valor menor, mas hoje elas perderam força no mercado, porque você pode falar direto no YouTube e hoje todo mundo, quem está produzindo conteúdo ganha certamente acima de $100, porque já tem uma escala interessante de criação, mas a maior receita ainda não está aí. A maior receita ainda está na publicidade e no show, e no que faz extra. Presença VIP hoje, tem até, se vocês forem pesquisar no mercado hoje, os globais estão incomodados com os influenciadores, porque o cachê dos influenciadores hoje, o Whindersson, por exemplo, é uma pessoa que reserva o direito de
de negar publicidade. Ele escolhe o que ele vai falar realmente, e hoje eu tenho fila de espera de publicidade dele. Então, se alguém quiser inserir alguma coisa no canal dele, publicidade hoje, vai ser só para outubro. Ele não tem vaga dentro da grade de vídeos que ele vai lançar de publicidade. Então, ou seja, a monetização tem a direta, tem essa que vem através da publicidade, através dos shows e através das presenças, né? Então, hoje um cachê de uma presença global, hoje vamos falar aí da Bruna Marquezine, há pouco tempo eu vi na mídia, não sei se é verdade, 50 mil reais. O Whindersson hoje, 150 mil reais, ele não vai. É uma realidade, é um mercado. Né? Então, assim, isso se deve a esse trabalho dos influenciadores digitais. Eu tentei trazer ele de graça para cá, não consegui. Tá mais fácil, então, hoje receber e monetizar então, a planilha do YouTube, do Facebook, o fundo, que o ECAD. Eu acredito que sim. E a gente tem, por exemplo, se for pensar em venda de conteúdo, né? Então, os conteúdos patrocinados, como é que se calcula quanto isso custa, né? A partir do teu alcance, então tem a métrica de alcance. Existem algumas ferramentas que você põe, número de seguidores, média de likes, tal, e aí ele dá mais ou menos o valor que você pode cobrar pelo seu conteúdo. Nos blogs, nos sites, você tem um custo por 1000 impressões, se for banner, por exemplo. Então, o meu blog ficou dentro de um grande portal por 3 anos e eu ganhava publicidade dessa visualização do banner dentro do portal. Então, tinha 2 espaços de banner que eram monetizados. Então, mas é custo por 1000. Então, a cada 1000 impressões, X reais. E não é muito, tá? E aí a gente tem as ad networks de mídia programática, por exemplo. Então, a empresa precisa entregar 1 milhão de views de um determinado banner. Esse banner é distribuído na rede, que pode conter blogs bem pequenininhos, sites do segmento, áreas dentro do UOL que fala de saúde. Então, ele compõe uma audiência a partir da distribuição desses banners por esses canais da mídia programática. E hoje, só mais um detalhe também, e tem hoje ainda a venda de conteúdo que internacionalizou, né? Antigamente nós negociávamos com, por exemplo, com a Globo, né, um artista. Nós hoje já vendemos 2 seriados, um para Netflix e um para o YouTube, que não são nem negociados mais aqui no Brasil, são negociados nos Estados Unidos. Então, isso é uma outra forma. Se a plataforma ela entendeu que ela precisa daquele influenciador e que só a monetização direta via anúncio não está adiantando, não está atraente, porque ele tem várias ofertas hoje. Ele tem o Facebook, então eu produzo mais para cá. O que eles fizeram agora? Entraram na compra direta de conteúdo. O YouTube está vindo para o Brasil muito forte, o YouTube Premium, o Netflix já está aí, né? A Apple está vindo também, a Amazon chegando agora, também com compras de conteúdo também. Então é outra forma de monetização. Vamos lá, temos mais 3 perguntas. Eu vou... Vai, por favor, pode. Luiz Marinello Advogados. Em primeiro lugar, eu vi que o Paulo Parente está muito interessado nessa questão aí. O que eu digo para ele é o seguinte, faz um vídeo, de repente seus colegas aqui de PI vão te dar uma força, umas 15 curtidas você vai ter, no mínimo. Então, quem sabe, é um começo, né? Bom, o ponto é o seguinte, Alex, em primeiro lugar, parabéns a todos, está excelente. Maurício, nota 10. O Alex, você trouxe aquela questão da Monange, e uma vez eu estava fazendo uma audiência em Itaquaquecetuba, e ali, Itaquaquecetuba, para quem não conhece, é interior, bem próximo aqui de São Paulo, né, grande São Paulo, e ali ao lado tinha um empreendimento novo. Acabou a audiência, eu saí para tomar um café e tinha um cara no barzinho que eu estava, e tinha um empreendimento novo, que era a época que a Cláudia Raia era casada com o Edson Celular ainda. Eles estavam os dois com uma pose assim, venha para esse novo empreendimento, né? Aí o rapaz falou para mim, você acha que esses dois viriam aqui um dia na vida deles? Mas nunca, né? Então, o que eu quero trazer, de repente, é essa... Até onde vai, eu queria te ouvir também, Fernanda, até onde isso pode ser interpretado hoje? Não, uma questão de imagem é óbvio, né? Que queima a imagem do artista, de
está fazendo essa... Mas até onde a gente pode interpretar que isso pode se tornar uma propaganda enganosa também para a marca, né? Diante do código ético do código. Eu vejo assim, desde que o consumidor entenda que aquilo é publicidade e, enfim, o convite ali, o claim, né, o convite é vem pra cá, ele não está dizendo que ele está ali, a tese está na frente do empreendimento, ele não está dizendo, a Cláudia Raia não está dizendo eu moro aqui, eu venho pra cá, aí sim eu acho que o pêndulo estaria vindo para o lado do engano, e eu acho que esse é um bom paralelo com os influenciadores. Uma coisa é alguém dizer, eu bebo essa cerveja, e a outra coisa é dizer, olha aqui a cerveja que legal que encontrei no supermercado. Eu acho que tem diferenças nessas duas mensagens. Se você não bebe cerveja, aquela brincadeira do Roberto Carlos que fez a campanha da Friboi e supostamente não come carne. Você pode até dizer que ali tem uma propaganda enganosa, porque a mensagem era eu como carne, estou aqui no churrasco com a minha família, quando em tese todo mundo sabia, ou pelo menos supostamente sabia, que ele não comia carne. Então acho que a diferença é essas mensagens publicitárias, eu falo isso muito para os meus clientes, não adianta você me mandar só uma foto da tua publicidade sem eu conseguir enxergar 360. Se além daquela mensagem ali no outdoor tiver outros pedaços dessa campanha publicitária que confundem o consumidor a achar que eles moram lá ou tiveram apartamento ali, sim, aí eu diria que até mesmo aquela que não tem nada de enganosa por si só pode ser considerada publicidade enganosa porque tem um contexto maior. É assim que eu vejo. Não sei se alguém tem mais algum comentário. Eu estou, primeiro, muito feliz de ver que ninguém levantou para o almoço, então eu não vou deixar de passar por todas as perguntas, por favor. Você estava com a mão Tem o caso também emblemático do Zeca Pagodinho, né? Da Skin Carioca. Eu lembro que na época eu trabalhava com eventos e produzia um show do Zeca, e no camarim ele pedia branco. Notório, né? Por favor, sua pergunta. É bem rápido, são duas. Só em questão da monetização, eu queria, meu nome é Lúcia, desculpa, parabenizar, é que tem que correr, obrigada. Posso nem parabenizar os palestrantes. Dizer que da monetização, quando você fala que a monetização é via anúncio, é o anúncio do conteúdo patrocinado dentro ou é aquele anúncio que aparece que você pode pular em 3 segundos, né? Tem aqueles anúncios em que você pode, no YouTube, por exemplo, pular. E tem o conteúdo que pode ser patrocinado. Então, eu queria entender que monetização é essa. E a segunda pergunta, bem rápida, é que você mencionou até, Alex, aí também pergunto aqui para a questão ética, que o consumidor ele não quer ser enganado, mas ele, ao mesmo tempo, não quer publicidade. E as marcas, por outro lado, também não querem ser claras que isso é publicidade. Então, como que vocês criam... E aí você até mencionou que quando é publicidade isso está bem informado, os views caem, pula-se e não tem aquele interesse. Então, do ponto de vista ético e até do direito, como é que se faz um conteúdo que ele não fere esses limites, ao mesmo tempo gera interesse? Porque é complicado, eu quero fazer publicidade, mas eu não posso dizer, e se eu digo e o consumidor ele não se interessa, mas ele também não quer ser enganado. Eu falo isso de enganar porque a Nokia, acho que a Nokia, um tempo atrás, fez um teaser em que o consumidor, que era um consumidor que era digital, ele foi na balada, ele dizia que se apaixonou por uma garota e que ele estava apaixonado e que ele, na hora de pegar o telefone, ele perdeu. Viralizou, todo mundo, nossa, que amor, que lindo, e aí fizeram até um retrato falado da menina, e os consumidores acreditaram que aquele momento tinha acontecido. Depois veio a revelação da publicidade, em que se anunciava a qualidade da capacidade fotográfica alguém tinha tirado uma foto no momento que ele passou o telefone para a menina. Só que isso gerou uma baita repercussão negativa, porque todo mundo se sentiu enganado, era uma publicidade. Isso é um lado assim que até foi objeto de instauração, etc. Mas do ponto de vista ético, realmente, como vocês pensam quando criam? Inclusive pensando em criança, esse foi o Lucas Neto, ele já foi objeto de várias discussões também, e tem sido cada vez mais, porque conteúdo para criança é mais sensível. Como lidar também com o youtuber, a função do youtuber na internet, né, do youtubers mirins, no caso. Eu começo então pela questão ética e depois a gente passa para a monetização. Eu acho que foi aquilo que eu tentei colocar no final da fala do Alex, que eu acho que a indústria de alguma forma vai se autorregular mais ainda do que o próprio CONAR tenta autorregular, no sentido dessa confiança. Eu acho que quando você tem uma publicidade, você falou da Nokia, né? Tem vários teasers desse, um recente da Kylie Jenner que fez, vou revelar a coisa mais importante da minha vida, um trauma enorme que eu vivi e tal, e todo mundo achando que era uma coisa seríssima, um abuso sexual, enfim, estamos falando das Kardashian. E era, na verdade,
a vivência dela com supostamente a acne seríssima que ela teria feito, que foi curada pelo... não me lembro agora o nome do produto. Isso tem consequências, isso tem exatamente esse tipo de criatividade que está sendo olhada naqueles números do CONAR. Eu acho que o mercado vai ter que se regular no momento que começar a doer. O mercado nos Estados Unidos se regulou no momento que começou a doer. Então, tem 3 anos. Então, essa criatividade vai ter que esbarrar em vários erros para então chegar num lugar mais confortável de confiança. O que o consumidor quer de verdade é essa confiança de que alguém vai falar para mim uma verdade, e aí eu já jogo a pergunta para o Alex, de como criar esse modelo tão criativo que não é publicidade, mas o consumidor quer saber que você é patrocinado, que você tem algum benefício com aquilo. Eu acho que é a forma, tudo é a forma, é achar esse pêndulo muito fino, de não se valer de coisas baratas. Eu acho que sem entrar muito no âmbito político, né? Para quem acompanha a política americana, quantos teasers o Trump não fez? Ele fala literalmente isso, espere segunda-feira às 8 da noite, que aí ele solta o Twitter. É uma coisa de maluco, e aí não tem nada, não tem medida nenhuma, não tem novidade nenhuma, ele faz isso constantemente, semanalmente. Em algum momento as pessoas cansam dessa forma, então a forma, vamos dizer, de vulgarizar o teu poder de influência, uma hora cansa e isso se deteriora. Então eu acho que é uma equação mesmo. Primeiro ponto da monetização, né? A monetização hoje no YouTube, você tem várias formas. Quando você posta um vídeo, você tem aquela do início que você pula, mas você tem aquelas embaixo também, que aí você tem que às vezes apertar no xizinho. Hoje você tem no meio do vídeo, obrigatório, que você só consegue pular depois de X segundos. Então, são essas monetizações que são esses anúncios que são intermediados pelo YouTube, que vai para o influenciador, esse valor. Então hoje não é só aquele vídeo do início, né? É o vídeo do meio, é a da tela. Hoje você enche a tela de anúncio, né? Tanto é que o YouTube veio hoje na ideia do YouTube Premium também para tirar os anúncios. Tá aí a necessidade que o público não quer propaganda, né? Ele quer assistir ali sem a propaganda. Eu concordo, assim, o público não quer propaganda, mas também o público não quer ser enganado. Então, como fazer isso? O que eu penso? Situações criativas, criatividade. E aí eu trago um exemplo para vocês da Todd. Nós fizemos um vídeo da Todd no canal do Whindersson. Ele relembrou situações da bolinha da Todd ligada à infância dele, e aquilo foi super interessante. O público comentou: caramba, Todd é mesmo, muito bom. Então aquilo engajou. Outro exemplo agora, semana passada, o Whindersson no Japão, Cup Noodles foi uma das patrocinadoras. Ele entrou no restaurante, a comida japonesa lá é muito diferente daqui, né? Ele achou tudo ruim, né? O que ele faz? Ele tá lá, a regra, o AD, tudo. Ele fala: não tem jeito, vou comer comida japonesa. Pega o Cup Noodles e fica ali comendo. O povo achou engraçado. Várias pessoas mandaram: caraca, despertou em mim a vontade de comer Cup Noodles. Várias pessoas. Então, eu acho que é com criatividade que a gente vai chegar aí nesse equilíbrio. Não é fácil, porque não é toda hora que o influenciador tem uma ideia super criativa para que não gere dislike, entendeu? Mas talvez aí é conteúdo, eu falo sempre isso, fazer um marketing de conteúdo. Não adianta somente anunciar por anunciar, é anunciar de forma que seja agradável para a marca e principalmente para o público, porque tanto o influenciador quanto a marca querem atingir esse público, então o foco tem que ser o público, né? Então acho que é a criatividade. Eu ia falar isso mesmo. O marketing de conteúdo é a solução. O que o teu produto entrega de conteúdo? Então como é que você entrega isso com informação sem ser tão publicitário? E isso, né, a fotinho da Kardashian ali com o produtinho, realmente, isso é publicidade dos anos 80, isso não é para ser feito mais, né? Então, é diferente, a mídia é outra e tal. E sobre a forma de fazer publicidade, mais uma questão que eu queria apontar é que alguns influenciadores, quando vão para os stories, por exemplo, fazer publicidade, eles já trazem um formato diferente. Ou eles usam um filtro diferente, ou eles põem um background diferente. Eles já sinalizam desde do ambiente que aquilo é publicidade. Então, eu acho que isso também é uma forma legal, que a pessoa sabe que ali é um conteúdo que ele está sendo pago para eles dentro.
Por isso que eu volto para a ideia da criatividade. São os usuários, os criadores de conteúdo que vão ter que achar esse pêndulo, porque senão o regulador vai falar, tem que ter sempre isso. Aí você perdeu a liberdade de expressão, enfim, toda a beleza disso se vai embora. Mas que tem a necessidade, que há necessidade, tanto do mercado quanto jurídica, vamos dizer assim, de se deixar claro de que você come carne ou não come carne, então você não faz uma propaganda sobre carne, isso não tem dúvida. A gente tem mais uma pergunta? Por favor. Olá, tudo bem? Meu nome é Natália. Queria agradecer inicialmente, foi muito enriquecedor. A minha pergunta é a seguinte, a gente está falando sempre das publicações pagas, mas também tem a questão das permutas, onde não necessariamente tem um pagamento direto, mas onde os influenciadores são convidados a hotéis, restaurantes e até mesmo recebendo o próprio produto em casa, onde ele, como contribuição, só tem o próprio produto ou a própria experiência. Eu queria saber se vocês entendem que entra nas mesmas características e regras das publicidades pagas com dinheiro efetivamente. Só um detalhe rapidinho. Existe uma moeda agora no mercado que eu brinco. Tem lá as criptomoedas, né? E tem agora a moeda chamada arroba. Meu amigo, o arroba hoje é mais caro do que tudo. Exato. Hoje as pessoas já negociam em arroba. Vários influenciadores falam assim, a pessoa fala, eu vou te mandar para um hotel tal, quantos arrobas você vai me dar? É o arroba literalmente do arroba do Instagram, marcar o local. Então virou realmente uma moeda e é um debate que a gente vai ter que enfrentar e que nem nós, escritórios, estamos preparados. Porque como que você domina esse influenciador que está ali, recebe aquela comida ali e vai marcar um arroba? Na Inglaterra, o órgão que regula a publicidade, enfim, já divulgou, eu até tinha esse slide, mas acabei tirando, achei que era muito, mas depois se quiser eu te passo é fácil de achar na internet, mas eles regularam exatamente essa publicidade que não é exatamente product placement, é mais nesse sentido. Então, e a regra que também é adotada nos Estados Unidos e de certa forma pelos julgados do CONAR também. Quando a gente participa de julgamento, a gente faz perguntas, né? Se tiver defesa, a gente faz perguntas. Mas você recebeu esse texto pronto, mas você recebeu o que para estar ali naquele desfile de moda? E se ficar claro que há uma troca, assim, uma permuta, como você colocou, ela é considerada publicidade porque há uma troca de benefícios. Na Inglaterra, o termo é exatamente esse. Se há algum benefício para você, influenciador, de qualquer forma, está aqui uma passagem para você ir para a Tailândia, você não precisa falar mais nada. Esse já é o suficiente para estar implícito um contrato ali de influência, de troca de alguma coisa. Você chega na Tailândia e posta, vim na primeira classe da empresa tal, tá ali consolidado essa permuta, essa troca. Então, em geral, a permuta também é considerada publicidade paga. Então, e aí tem uma questão que não é entendido assim do ponto de vista da maioria dos criadores. Por quê? Isso geralmente vem de uma assessoria de imprensa, às vezes vem da agência como uma ação de ativação espontânea. Então, você recebe os famosos recebidos, né? Quando você chega em casa tem um pacotinho e você pode divulgar ou não. Então, é a sua decisão de fazer ou não a divulgação daquilo que você recebeu em casa. E aí as marcas têm cada vez mais estratégias para te ganhar no encantamento daquilo que você recebe. Você fala assim, como não postar espontaneamente isso? Então você recebe o produto, mas você não necessariamente está ganhando dinheiro naquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. O ano passado eu dirigi um Mustang. Eu fui convidado para uma experiência. Gente, sensacional. Óbvio que eu postei. Eu fui para um campo de provas, para uma pista, experimentei, dirigi e tal. Óbvio que eu postei que eu estava dirigindo um Mustang. Sem ganhar nada. Eu fui até lá, tive a experiência e pronto, como influenciador. Então, é muito complexo. E assim, eu podia ir e não postar nada. Só curtir a experiência. Mas a gente cria também relacionamentos com as marcas a partir dessas experiências. Então, por exemplo, eu já fui com a mesma empresa para o Salão do Automóvel de Buenos Aires. Uma linhagem
atendi 4 dias. Então, talvez o equilíbrio seja, ao fazer a sua postagem, informar que você foi convidado. A Talvez convite, a convite sim, dele. isso. Ali você já tem a publicidade ou a informação para o consumidor. Você não precisa não postar. Não vou postar porque eles não me pagaram. Não é isso. Mas você tem que deixar claro. A conta é deixar claro. E a regra, de novo, na Inglaterra é essa. Não é que você não pode aceitar. É que no momento que você aceita esse convite, você está tendo uma permuta e aí, a partir dali, toda a sua publicidade sobre essa permuta tem que ser identificada para o consumidor como um convencimento seu a postar, porque fora em razão desse convite, talvez você não postasse a Mustang da forma como você fez. Então esse é o entendimento do regulador, mas não é fácil, assim, não é, e no Brasil especificamente, o CONAR avalia muito essas questões, é caso a caso. Eu acho que a criatividade dos influenciadores ajuda ou atrapalha, o cuidado das marcas. Você receber um convite, olha, se você quiser ir lá fazer essa experiência, mas o hashtag é esse, já muda o cenário. Então, depende de como você está empurrando. Já está te dando um to-do, né? Exatamente. Então, depende do cenário. Eu já vou passar a palavra para o Ricardo. Antes, uma observação muito rápida. Recebi da Liliane Leite hoje de manhã. 60% dos anunciantes, notícia de ontem, pretendem aumentar investimentos nas ferramentas do Instagram, no Stories. Uma reportagem do Meio Mensagem mostrando isso. Essa questão da monetização, para nós, tem uma importância muito grande. A gente vai ter que aprender, ver quantos arrobas tiveram num pedido de indenização, que você vai ter que pedir, talvez, para um perito a te ajudar a ver, e a gente está tendo que entender sobre tudo isso, né? Aquilo foi propaganda, se ganhou com isso, num uso não autorizado de marca, por exemplo, né? Então, é isso, eu agradeço aqui a vocês. Fernanda, você quer fazer um comentário? Acho que vocês terem ficado até 13h mostra que realmente foi muito interessante. Então, obrigada, Alex e Helena, por dividir conosco, enfim, o que a gente já vive no dia a dia também como usuários e consumidores de mídia digital. É muito interessante ouvir esse assunto e, para não segurar todo mundo mais do almoço, obrigada pela participação, obrigada, Maurício e a ASP pela organização e pela inclusão do tema.